a estrela que foi vista pelos magos do Oriente é uma consequência da búsqueda que esses homens tiveram com respeito ao Senhor. As Sagradas Escrituras que nós temos hoje em dia é uma Sagrada Escritura diferente às Sagradas Escrituras que tinham os homens pertencentes ao Oriente, que são a igreja antiga, uma igreja antiga que viveu realmente a ciência das correspondências, a aplicação desses homens à palavra antiga fez que seus internos fossem abertos e, consequentemente, eles vivenciassem, vissem coisas pertencentes ao Senhor, ao céu, e coisas pertencentes à igreja. Esses homens eram chamados homens dos olhos abertos, olhos do entendimento, olhos que ultrapassam o natural, olho interno, que conseguem não somente enxergar o literal, mas pela correspondência alcançar o espiritual e, se possível, chegar ao próprio Deus. Esses homens tinham sentidos espirituais que nós não temos, sentidos espirituais que nós temos perdido. A igreja antiquíssima, antes que a igreja antiga, ele tinha um sentido espiritual que se chamava percepção. Percepção é um sentido do espírito que tem a capacidade de sentir o amor de Deus. Esse sentido interno da alma de sentir o amor de Deus foi perdido por essa igreja. Toda essa humanidade perdeu esse sentido, mas o Senhor abriu um novo sentido para o homem, por esse novo sentido se encontrar com Ele. E o Senhor deu a essa nova geração, que é a partir da igreja antiga, um sentido da comunhão. A comunhão é um sentido, digamos assim, como nós temos o tato, nós temos o ouvido, nós temos o olhar, o paladar. O Espírito também tem esse sentido, mas que alguns deles foram perdidos. Perdendo-se a percepção, o Senhor deu a comunhão. E a comunhão dava a capacidade para esses homens da igreja antiga saber ouvir a voz de Deus. O primeiro sabia ouvir o amor, sentir o amor de Deus. A igreja antiga tinha a capacidade de ouvir a voz de Deus. Isso também foi perdido. O homem como que foi diminuindo nas qualidades espirituais e foi se tornando somente sensorial. Percebe as coisas ao redor dele, são essas que são imediatas a ele, mas que as que ultrapassam a matéria, o homem perdeu essa capacidade e tornou-se meramente carnal. Por isso que esta igreja, a igreja antiga, teve seus últimos remanescentes. A igreja antiga teve seus últimos remanescentes com os reis magos. E eram magos porque eles conheciam as leis espirituais. Eles conheciam, digamos assim, como que o homem pode conseguir entrar no espiritual para afetar o natural. Percebe que o mago daquela época eram homens que conheciam a ciência das correspondências e através da ciência das correspondências eles se projetavam para o espiritual para atingir o natural.
O oposto, quando o homem quer, a partir do natural, atingir o espiritual, ele tem outro nome. Segundo a ordem, mal é aquele que atinge o espiritual e afeta o natural. Aquele que parte do natural e quer atingir o espiritual, chama-se feiticeiro. E esse tipo de prática começou a invadir a igreja e hasta hoje você muitas vezes percebe que ela se mantém, né? Pessoas que querem a partir do natural atingir o espiritual, isso é contra a ordem. E nós vemos que existem magos do Oriente e existem os sábios do Oriente. Duas qualidades de pessoas dentro da mesma igreja totalmente diferentes. Os sábios do Oriente já tinham por prática somente explicar as coisas da palavra. Enquanto que os magos do Oriente, eles tinham por prática a fazer as coisas. E estes homens eram mais internos, porque os sábios do Oriente eram mais externos e os magos do Oriente eram mais internos. Eles foram que tiveram a capacidade de se apresentar diante do rei Herodes e perguntar pelo nascido rei, porque na palavra que eles tinham, eles só sabiam em que tempo o Senhor nasceria. É a própria palavra que abriu os internos dele, diferente da nossa. Na nossa somente consta os lugares geográficos daquela palavra que eles tinham. E o Senhor diz nos escritos que essa palavra dos antigos, que não é esta, ainda é vigente no reino dos céus. Então, essa permanência da palavra, digamos assim, faz que ainda aqui na terra existam igrejas como a nova igreja que mantém genuinamente o ensinamento da palavra através de uma doutrina sadia. E nós temos esse privilégio. O rei do Oriente, ao apresentar ao Senhor sua adoração e suas dádivas, eles estavam trazendo diante do Senhor todo o que eles realizavam no culto deles. Ou seja, para eles considerar que um culto verdadeiramente é um culto, primeiramente eles tinham que amar a Deus. 2, eles tinham que amar a igreja. 3, eles tinham que amar ao próximo. Óleo, incenso e mirra fazem todo o culto perfeito dentro de uma igreja. E os homens trouxeram isso em reconhecimento ao seu divino, não humano. Percebe que ele sabia que o próprio Jeová estava no ser humano, naquela criança. Uma, digamos assim, pequena variação com respeito ao livro do Apocalipse, no capítulo 16, onde novamente se menciona os reis do Oriente, mas são reis do Oriente. Tem uma pequena variação. Existe sábio do Oriente, existe mago do Oriente e existem os reis do Oriente. É uma, digamos assim, uma variação, mas que tem um só objetivo. Como foi dito no início do sermão, a igreja foi perdendo sentidos espirituais. Se no início ela sentia, identificava que coisa era o amor de Deus, depois ela sabia que coisa era a verdade de Deus, estes reis do Oriente se referem àqueles que entendem pela instrução que coisa é a verdade de Deus. É muito diferente. Por isso que no Apocalipse chama-se Rei do Oriente. Não se fala mais de mago do Oriente. Esse outro tipo de, digamos assim, de estado espiritual, porém menor, mas que ainda
necessário. E da mesma forma que os reis, que os magos do Oriente foram guiados por uma estrela, preparando um caminho para eles se encontrarem com o Senhor no seu divino humano, igualmente, no livro do Apocalipse, capítulo 16, verso 12, quem prepara o caminho do Rei do Oriente é um anjo que seca as águas do rio Eufrates para que se prepare o caminho do Rei do Oriente para se encontrar não como o divino humano do Senhor como foi, como os magos do Oriente, mas para que este Rei do Oriente se encontre com o humano glorificado. São dois níveis totalmente diferentes, mas depende de cada um de nós fazer, buscar esse encontro. O que é geograficamente, historicamente relatado no livro de Mateus, é uma prática que cada um de nós pode realizar. As dádivas, ouro, incenso e mirra, podem ser trazidas por nós, mas já não com o intuito de nos encontrar com o divino humano de Deus, mas com o intuito de nos encontrar com o humano glorificado. Existe uma mudança, e nesta mudança nós somos conduzidos também. Nós, aqui na nova igreja, também temos, como os magos do Oriente, aquela estrela. Nós temos alguém que nos guia para esse encontro. Nós somos preparados, nós somos instruídos por isso. Por isso que somos homens e mulheres, somos considerados reis. Aquela pessoa que quer ser instruída na verdade de Deus, se torna um rei, porque o rei é aquele que, digamos assim, tem dentro das suas coisas as verdades. Essas verdades nos tornam reis, caminhando para o encontro do divino humano glorificado. E a estrela que nos guia, o anjo que nos guia, são os escritos da nova igreja, esses livros que representam o segundo apêndice, né? Eles são, digamos assim, essa guia segura, essa guia confiável, que nós podemos olhar para ela e seguir o que ela está dizendo. Quando nós olhamos para a palavra, e o nosso pensamento não fica desviado, né? Ela resgata, ela começa a despertar o que foi perdido no nosso espírito. Essa nova doutrina, essa nova estrela, esse novo anjo, ela começa a despertar os sentidos do espírito. Ela começa a despertar e nos ensina a identificar o amor a Deus, o que foi perdido nos antiquíssimos. Os escritos da nova igreja, ela começa a despertar esse sentido de saber identificar que coisa é a verdade de Deus, o que foi perdido pela igreja antiga, e não permite que nós caigamos, né, da ciência, das correspondências, da ciência, das representações, não permite que nós caigamos na ciência das coisas tradicionais. A ciência da tradição, ela se torna uma traição que começa a negar a própria palavra de Deus. E a nova doutrina da nova igreja, ela não permite que isso aconteça em cada um de nós. Ela, ao contrário, desperta o espírito, vivifica, né? Digamos, por isso que nós consideramos que isso é uma bênção que a humanidade recebe. E cabe a cada um de nós, rei do Oriente, rainha do Oriente, que permitamos que as águas do rio Eufrates dentro de nós sequem. O próprio estudo, a própria aplicação, a palavra, na luz, na guia, na iluminação dos escritos, ela faz que o rio Eufrates seque em nós. Mas que coisa é esse o rio Eufrates? São as coisas do conhecimento, são as coisas do mundo. Muitas vezes são até as coisas acadêmicas
nós damos muita importância, que enfraquece, que debilita a nossa fé espiritual no Santo dos Santos. Muitas vezes nos sentimos na capacidade de nós mesmos resolver as coisas. E nessa capacidade, nessa prudência humana, nós cometemos uma imprudência de nos sentirmos independentes. Essa capacidade de sentir-se independente, em vez de avançar, faz que nos retrocedamos espiritualmente, ainda que materialmente nos progridamos. Então, 100%, esse rio Eufrates tem que ser seco, para que os reis do Oriente possam passar livremente, sem obstáculos. Esse obstáculo que entra no meio do caminho, esses Herodes que entrou no meio do caminho do Senhor Jesus para querer matar ele, tem que se secar esse rio Eufrates, porque se a gente não permitir que ele se seque, aquele dragão vai se levantar, vai querer destruir aquela criança, ainda por nascer. Então esse rio Eufrates tem que secar em nós. Muitas vezes, a falta de uma prática devocional, muito importante, a prática devocional, essa é uma prática externa que cada um de nós pratica, o gesto de ficar de joelhos, o gesto de apertar as mãos, o gesto de abaixar a cabeça diante do culto, diante do Senhor. Se esses gestos externos estivessem acompanhados de algo interno, essa é a maior oração que o homem pode realizar, porque ele atravessa as camadas naturais, chega às camadas espirituais, chega no reino dos céus, e conforme diz a nossa dedicação, ele alcança o trono de Deus, e o homem diante do trono de Deus recebe a resposta, recebe o conforto, recebe, digamos assim, o que está precisando. E o homem se torna mais forte, a sua fé fica mais forte. Então esse tipo de prática, esse tipo de dedicação para a palavra, abre a mente interna, igualmente como foi aberta pelos magos do Oriente. Não existiu nenhuma estrela física, é a mente interna do homem que deu o movimento universal. É a mente do homem que abre e entende que o nascimento do Cristo afeta não somente a minha vida, ou a vida que está em volta de mim. O nascimento do Cristo vai afetar todo o universo, nem sequer o planeta Terra, é todo o universo que afeta. Igualmente, cada um de nós, neste segundo advento, se a nossa mente abrir, nós vamos ter a capacidade, a percepção, vamos ter a cognição, vamos ter o entendimento de saber que o segundo advento, materializado na doutrina celeste da nova igreja, ela envolve todo o universo. Nós não estamos só nesta caminhada, nós não estamos sozinhos neste ministério, nós somos acompanhados pelo Senhor e seu exército de anjos. A palavra que aqui é dita, ela não volta vazia. A palavra que aqui é dita, ela ecoa com os espirituais, porque aqui se tem uma religião. Aqui se tem uma religião verdadeira. A religião verdadeira é aquela que, pelo menos, tem dois princípios. Primeiro, que adora a um só Deus, único Deus. E segundo, que não faz mal. Qualquer religião que está imbuída desses dois princípios faz parte do reino dos céus, faz parte do máximo homem. Dois princípios somente: acreditar que existe um único Deus e não fazer mal. E por excelência, aqui a nova igreja, digamos assim, tem esses princípios em aula, palavra de ouro em cada um de nós, no nosso dia a dia. Então, digamos assim, todo esse conglomerado de
conhecimento, todo esse conglomerado de entendimento, né, faz que as águas do rio Eufrates em nós, muitas vezes, né, muito altas, que vêm acompanhadas de inundações, muitas vezes que vêm acompanhadas de tentações, né, essas águas do rio Eufrates que muitas vezes se levantam, né, e começam como que a afundar o próprio homem, né, essas águas do rio Eufrates que muitas vezes assustam, e nesse susto o homem começa a duvidar de Deus. Elas têm que se secar, porque na medida que o homem menos lê, na medida que o homem menos reconhece, ou na medida que o homem menos crê, essas águas aumentam. Então o homem, para diminuir essas águas, tem que fazer um esforço, né, de se segurar na mão de Deus que lhe pede, para não afundar. Se segurar na mão de Deus, o Senhor salva. Esse rio Eufrates é muito perigoso, né? Porque ela nos engana, nos dá uma autossuficiência, autocapacidade de saber e responder e de fazer e desfazer as coisas aqui na terra, mas todo o que é feito na terra, ela tem uma repercussão espiritual. Então façamos a coisa certa aqui na terra, para que espiritualmente não ficamos devendo nada a Deus, porque as contas são feitas, digamos assim, sejamos jovens, velhos, crianças, homens, mulheres, diante de Deus, as contas elas estão, digamos, ponto por ponto. Todas as coisas naturais têm uma repercussão espiritual. Todo o que atarem na terra será atado no céu. Então, digamos, essas águas do rio Eufrates, elas são camadas espirituais que muitas vezes impedem o caminho do rei do Oriente, ou dos magos do Oriente, ou dos sábios do Oriente, em nós. Fica como dever de casa mental, de cada um, refletir em que proporção essas águas estão, né, estão aqui, perto do nariz, cobrindo os olhos, em que proporção? Essa proporção está em relação direta à dedicação que nós temos para com a palavra, à dedicação que nós temos para com Deus, à dedicação que nós temos para com a igreja e à dedicação que nós temos para com o próximo. Ouro, incenso e mirra, que sempre tem que estar nas nossas mãos. Isso nos torna pessoas que cultuam a Deus verdadeiramente. Faltando um desses elementos, algo está errado na vida de cada um. Devemos ter sempre, aqui na igreja, cada vez que nós nos apresentamos a este culto, que é um culto realizado unicamente, não existe um culto repetido. Cada culto aqui nesta igreja é único em seu gênero. O encontro com Deus ele não é repetido. O encontro com Deus é único. Ouvir a palavra de Deus e sentir a presença dos santos é único. Então nós aproveitemos o tempo que estamos aqui na casa de Deus para que nossos espíritos se abram e se entreguem a Deus, né? Como fizeram os magos do Oriente. Eles não chegaram logo e entregaram suas ofertas, não. Diz que eles primeiro o adoraram. Então nós, quando subimos nesta casa, deve ser internamente, ninguém precisa estar sabendo, mas o nosso interno já deve ser movido, né? Ele já deve ser movido por adorar a Deus, né? E as mãos cheias de ouro sem sumir, amor a Deus, tenho certeza que eu amo a Deus, amor à igreja, eu tenho certeza que eu amo a igreja, e amor ao próximo. Minhas obras dizem que eu tenho amor ao próximo. Minha irmã se apresenta aqui na igreja diante de Deus dignamente, e é uma oração, ainda que seja uma oração de um segundo, Deus escuta. É uma oração que não começou aqui, é uma oração que fez durante a semana toda, é uma oração que foi feita durante um mês todo, e chega aqui somente para se apresentar e receber sua bênção.
receber a sua resposta, receber o seu conforto, receber a sua vida espiritual. E aqui na terra ninguém dá isso, somente Deus tem para te dar. Então que cada um de nós saiba aproveitar este momento solene em que a palavra é aberta, a palavra é ministrada e o Senhor se faz presente. Que o Senhor abençoe cada um de nós, que o Senhor abençoe aqui as famílias representadas, que o Senhor abençoe a nova igreja para sempre. Amém.